Graças paz. Graças paz. Amém. Glórias a Deus. Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos amados em nome de Jesus. Queridos, peço que os amados abram suas Bíblias num texto que provavelmente podemos dizer que talvez seja o mais conhecido da palavra de Deus. Capítulo que por vezes está nas nossas casas ou em algumas casas, em quadros, em alguns ambientes de algumas casas. Alguém arriscaria dizer qual seria o texto? Eita, foi dividido, ó. Eu ouvi Salmo 91 e eu ouvi Salmo 23. E aí, 91, 23, 91, 23. Abram suas Bíblias no Salmo 23. Todo poderoso. Salmo 23, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de podermos nesta noite apresentar a Ti os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, sendo assim o nosso culto racional, Pai. E cada um dos Teus filhos tenha trazido o seu melhor para entregar diante do Teu altar, Pai. Que este culto esteja chegando em Tuas narinas como um cheiro agradável e suave, Pai. Mais uma vez, eu Te agradeço. Eu Te agradeço pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos Teus filhos. Eu Te agradeço por todos os livramentos, aqueles que vimos e principalmente, Pai, aqueles que não vimos. Eu Te agradeço pelo ar que respiramos. Eu Te agradeço por ter entregue o Teu Filho na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós. Muito obrigado. Que os nossos corações estejam humildes e quebrantados para continuar a ouvir a Tua voz. E que cada vez mais venhamos a praticar tudo aquilo que temos visto e tudo aquilo que temos ouvido. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar uma pausa na nossa série de mensagens no livro de Atos, como nós vínhamos dando uma sequência, porque o Espírito Santo, ele me inquietou a falar sobre o Salmo 23 e trazer uma temática voltada para a seguinte pergunta: de que você tem sentido falta? De que ou do que
eu e você, nós temos sentido falta. A humanidade, em toda a sua existência, ela tem uma busca de preencher uma falta que sente, um vazio, por vezes no peito, que nós colocamos diversas coisas, mas ele não preenche. Um vazio que faz com que nós venhamos a buscar pessoas, coisas, ações. E esse vazio, ele não é totalmente preenchido. E no desejo de achar esse algo que me complete, no desejo de achar esse algo que supra essa ausência, nós entramos por vezes em desespero e em algo que chamamos de crise existencial. Essa crise existencial, segundo um teólogo e filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, ele diz que é a consequência de vivermos desconectados de Deus e do verdadeiro propósito dele para nossas vidas. Esse vazio existencial que existe dentro de nós, ele só poderá ser preenchido por Deus. Esse vazio, segundo Santo Agostinho, é o anseio, é o desejo da nossa alma pela presença de Deus, pois fomos criados à sua imagem e para a sua glória. Agostinho, ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não nos relacionamos contigo. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós tentamos preencher, resolver, sanar, suprir essa ausência, esse buraco que nós temos no peito, que nós não conseguimos achar o quê? Às vezes nos entupimos de trabalho e não conseguimos nos saciar. Às vezes nos entupimos de relacionamentos e não conseguimos de fato nos satisfazer. Às vezes imaginamos que o dinheiro, ele vai fazer com que tudo isso seja resolvido, mas quando ele chega, nada acontece. Eu continuo com esse vazio. Amados, esse vazio só será de fato preenchido quando nós deixarmos de buscar em outros a resolução para essa situação. Esse vazio, ele deixa de existir quando nós voltamos a colocar Deus no lugar de onde ele não deveria ter saído, que é o centro das nossas vidas. Davi, ao escrever o Salmo 23, ele deixa uma lição para nós de que Deus, ele é suficiente, e a plenitude para cada um de nós é estar com ele. Davi, no Salmo 23, ele deixa de maneira muito clara, num dos textos mais amados das Sagradas Escrituras, que Deus é o nosso pastor, e é um pastor cuidadoso, que não deixa faltar nada de necessário. Esta palavra, ela precisa ser frisada para cada um de nós. Esse pastor, ele não deixa nada de necessário nos faltar. A frase, nada me faltará, que algumas traduções, elas retratam, não significa a ausência de desafios ou a abundância de bênçãos. Muitas vezes nós escutamos a leitura do texto do Salmo 23, e quando diz que nada nos faltará, e nos é afirmado, está vendo? Não vai faltar dificuldade, não vai faltar problema. Por outro lado, quando interpretamos de outra forma, nos é afirmado, está vendo? Nada vai faltar, você vai ter fartura, você vai ter bênção em demasia, você vai ser próspero. E o texto, ele não significa ausência de desafios
ou seja, só vai ser bronca. E nem a abundância em fartura, ou seja, só vai ser vitória. Esse texto ele nos traz a certeza de que em Deus, tudo o que precisarmos para viver não nos faltará. Em Deus, tudo o que precisarmos para viver não nos faltará. Amados, só nele nós achamos aquilo que preenche esse vazio. Só nele e em nenhum outro. Nessa noite nós estaremos refletindo sobre o que significa esse não ter falta de nada, como provisão de Deus descrita nesse salmo. Nós vamos identificar pontos onde existe significado absoluto. Nesse nada teremos falta. E o primeiro está logo no versículo de número 1, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nesse primeiro ponto nós vemos que nós não teremos falta de cuidado. Se Deus, Ele é o nosso pastor, em momento nenhum nós sentiremos falta de cuidado. Deus se apresenta como um pastor que guia, protege e acolhe cada uma de suas ovelhas. Nesse mundo que por vezes é tão vazio e existem muitas incertezas, você pode confiar nele, pois ele te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe. Mateus 6, no capítulo 8, ele diz que antes de que a palavra venha na tua boca, ele já conhece. Antes que você venha a soltar aquilo que está preso em sua garganta, ele já sabe. Então, se esse ser é o nosso pastor, nós não teremos falta de cuidado, porque ele sabe de tudo, ele vê tudo. Ele viu cada um de nós naquele momento de angústia. Será que você se lembra? Será que você se lembra naquele momento de desespero em que Cristo olhou para você e disse: não temas? Aquele momento em que afirmamos para nós mesmos que não dá mais, e nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: ainda não acabou. É esse pastor que tem cuidado de você. É esse pastor que tem estado ao seu lado dia após dia. É o nosso supremo pastor. E sendo ele o nosso pastor, de nada teremos falta. Amado, creia. Creia e entregue o seu fardo a Deus. Eu não sei qual é o seu fardo, que ele é seu, ele não é meu. Mas Pedro, ele diz que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Amados, todos nós conhecemos o Salmo 23, mas precisamos fazer com que ele adentre aos nossos corações, principalmente quando a chapa esquentar, principalmente quando o problema bater a nossa porta. Nós precisamos nos lembrar que Deus é o meu pastor, e Ele vai continuar cuidando de nós. Creia tão somente que você tem sido cuidado por Deus. Mas pastor, muitas vezes eu me sinto só, muitas vezes eu não consigo nem andar. De fato, quem tem lhe carregado é Deus. Eu creio que todos aqui conhecem a fábula, o conto, a poesia chamada Pegadas na Areia, onde em um momento da trajetória de alguém de vida, ele vê sempre 2 passos, 2 pegadas, e era a dele e a de Jesus Cristo, nosso Deus. E em determinado momento dessa trajetória, dessa caminhada, ele passa a ver apenas 2 pés, ele passa apenas a ver uma pegada. E naquele momento, ele olha e critica Deus, ele critica. Ele diz: nesse momento o Senhor me abandonou, nesse momento o Senhor me deixou, nesse momento de maior angústia, o Senhor não me cuidou. E ele diz: filho, presta atenção que nesse momento eu estava contigo nos braços.
Nesse momento eu estava com você nos braços, caminhando contigo, te levando, te sustentando com a destra da minha justiça. Portanto, não temas. Amados, creia que Deus tem cuidado de você, em todos os detalhes, em toda e qualquer situação, Ele tem estado com você. Quando nós avançamos no versículo 2, Ele diz que Ele me faz repousar em verdes pastos, conduz-me a águas tranquilas. Aqui nós identificamos que além de não nos faltar cuidado, não teremos falta de sustento. E aí talvez alguém possa dizer: pastor, o senhor está falando isso porque não está vendo o armário lá de casa. O armário lá de casa e a geladeira está que nem aquário, sem peixe. Só tem água. Mas queridos, isso por vezes, infelizmente, nos é passado, nos é transmitido. E por falta de examinarmos a Bíblia, nós engolimos um evangelho que por vezes nos diz que você só vai ter fartura e que você só vai ter abundância. E cremos tanto nisso que corremos atrás dessa utopia, de maneira tal que quanto mais corremos, mais estamos distantes daquilo que objetivamos, e mais cansados e afastados de Deus ficamos. Quando imaginamos que a ideia do Ele me faz repousar em verdes pastos, imaginamos que isso é abundância, fartura, coisas astronômicas, nós passamos a colocar no nosso coração que se de fato não tivermos isso, estamos em pecado, estamos sendo amaldiçoados por Deus. Mas queridos, você precisa entender um pouco a geografia do texto do Salmo 23. Você precisa entender um pouco o que Davi estava querendo dizer com esses pastos verdejantes. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está em um deserto chamado Negueb, ali na divisa entre Israel e o Egito. Deserto tem campos verdes? E não, meu irmão. A grama, a vegetação, ela nascia entre as pedras, entre as rochas. E todos os dias a ovelha, ela ia lá para se alimentar do suficiente para aquele dia. Isso traz alusão a alguma coisa para nós? O que Davi fala no Salmo 23 traz alguma alusão? O suficiente para o nosso dia? O maná? Alguma outra alusão? Qual foi a oração que Jesus ensinou? E dentro do Pai Nosso está lá o pão nosso de cada dia. Quando nós começamos a olhar por esta ótica, nós passamos a entender que Deus nunca lhe prometeu fartura. Deus nunca lhe prometeu que você ia nadar nas ruas de ouro e de cristal aqui na terra. E nem pediu a você para se matar, para conseguir tais coisas. O que ele afirmou é que se crermos em Cristo, sendo o nosso pastor, o sustento de cada dia não nos faltará. No Salmo 23 ele diz que se você crê em mim como o supremo pastor, o seu sustento de cada dia não nos faltará. Amados, em meio a essa correria que eu e você por vezes colocamos a nossa vida, Deus nos oferece paz e renovação para as nossas almas. Mas para isso, nós devemos buscar este Deus. Para isso, nós precisamos, como a irmã Isabela disse aqui, dedicar tempo a esse Deus. Falamos aqui na escola bíblica, que inicia às 4:30 da tarde, e toda a igreja
é convidada a estar aqui. E nós falamos exatamente do dia do Senhor. E quando nós afirmamos a ideia do dia do Senhor, e está inteiramente ligado em buscarmos a sua presença e entregar tempo para Ele, eu trouxe uma afirmação de que por vezes nós dizemos que o dia do Senhor pode ser qualquer dia. O dia do Senhor pode ser uma segunda, o dia do Senhor pode ser uma terça, pode ser uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, pode ser o domingo, com certeza. Porém, pegando esta afirmação, pegando esta linha, pegando esta ideia, nós podemos fazer uma analogia. Se de fato imaginamos que o dia do Senhor é o domingo, e nesse domingo nós tornamos o horário útil para Ele, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, nós temos aí quantas horas? Quantas horas? 12 horas. Ah, pastor, mas eu disse que o dia do Senhor não é só o domingo. Beleza. Mas as 12 horas, elas continuam sendo 12 horas. Então vamos fazer o seguinte: no dia que você escolher ser o seu dia do Senhor, dedique essas 12 horas a Ele. No dia que você escolher ser o dia do Senhor, dedique esse tempo a Ele. Ah, pastor, mas eu quero dividir. Tem BO não, meu irmão, divida. Divide em 6 vezes sem juro, dá 2 horas por dia para cada. E aí, tá tranquilo? Mas é isso, queridos. Vamos pular para o próximo motivo, para não dedicarmos tempo a Ele. Vamos pular para a próxima situação, onde colocamos a culpa em qualquer coisa, menos no meu desejo de entender que se Ele é o meu pastor, Ele tem cuidado de mim e Ele vai continuar a me sustentar. Para isso, precisamos cada vez mais buscá-lo. Precisamos cada vez mais entregar o tempo que é dele. Não é meu não, não é seu não, é dele. Se isso não fosse verdade, Deus ele não teria escrito com o próprio dedo nas tábuas da lei que precisamos santificar um dia de descanso e de adoração ao Senhor, que é o Shabat. Sou eu que falei, e sim o Deus. Não troque o tempo dele por qualquer outra atividade. Não preencha o tempo dele com qualquer outra situação. O que é dele, é dele. Quando nós avançamos no versículo 3, nós vamos ver que na nossa trajetória de vida, nós teremos cuidado, nós teremos sustento, e não nos faltará direção. O versículo 3 ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Está sem rumo, meu irmão. Está sem saber o que fazer. Está sem direcionamento. Está sem saber se é para a esquerda, se é para a direita. Está sem saber se é para ficar ou se é para sair. Está sem saber se é para vender ou se é para comprar. Está sem saber de alguma coisa. Entrega a direção da tua vida a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tenha certeza que o mais Ele fará. Tenha certeza que o mais Ele fará. As veredas que nós lemos no texto era o caminho por onde as ovelhas passavam. E passavam tantas ovelhas que as montanhas, imaginem as montanhas e não imaginem planícies, porque no deserto onde Davi pastoreava era cheio de montanhas. Imagina essas montanhas cheias de cortes, onde os pés das ovelhas iam fazendo este caminho que por vezes só dava para passar uma por vez. E se elas não fossem direcionadas pelo pastor, se elas não fossem guiadas pelo pastor, elas podiam escorregar, elas podiam cair, elas podiam vir a morrer. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo ser aquele que está com o leme da tua embarcação. Além de cair,
Aquelas ovelhas, elas poderiam se perder na sua trajetória. Logo, elas deveriam estar ouvindo e seguindo a voz do seu pastor. Do pastor que não só cuida, mas guia no seu caminho. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como têm estado os meus ouvidos para a voz do Senhor? Será que o meu ouvido está seletivo, onde eu escuto apenas o que eu quero, e o que eu não quero eu descarto? O que eu quero é de Deus, o que eu não quero é do homem. Mas se eu julgo que toda palavra é inspirada por Deus, logo tudo vem de Deus. Não dá para eu ficar com metade da Bíblia, ou só com aquilo que me apraz. Então, queridos, deixe que Deus, Ele seja o seu GPS, aquele que vai lhe posicionar, de fato, para um lugar de bênçãos, para um lugar de maravilhas. Confie na direção do Espírito Santo em suas decisões. Sabemos que Ele vai nos conduzir segundo o propósito dEle. Por vezes o que nos faz tapar os nossos ouvidos é entender e conhecer esse Deus. Como assim, pastor? Se eu conheço, logo eu obedeço. Às vezes existem motivações que nos mostram que não é bem assim. O quê? Como isso? Está na Bíblia. Aonde, pastor? Quem conhece a história de Jonas? Quem conhece a história de Jonas? Jonas conhecia Deus? Jonas conhecia Deus, sim ou não? Sim. Jonas obedeceu a Deus? O texto é tão fascinante. Quando Jonas está lá dentro do barco, e que o barco está revolto, o negócio está lá, o bicho está pegando. E o pessoal chega para Jonas e diz: e aí, meu irmão? Ele diz: não, fica tranquilo que eu já sei o que está acontecendo, sou eu. Me joga para fora que o negócio se resolve. Muitas vezes nós conhecemos e sabemos por vezes o propósito que Deus tem para a nossa vida, mas existe algo que nos prende, que nos aprisiona, que faz com que nós não consigamos avançar para tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, e não conseguimos ser direcionados pelo Pai. Deixe que Deus seja o seu GPS. Deixe que Ele conduza você para o propósito que Ele quer, não o que você quer, não o que você deseja, não o que você almeja. Estávamos falando aqui também na escola bíblica, em que a origem da escola bíblica se deu através de um médico escocês que abandonou a sua terra para vir aqui no país nosso trazer esta palavra. Talvez, queridos, esse médico que veio de lá para cá, ele pensou milhões de vezes: eu vou fazer o que ali? Meados dos anos de 1800, Brasil novinho, dominado pelos coronéis, a escravidão imperando, os poderosos faziam o que queriam. Não que hoje seja diferente, mas enfim. E alguém olhar para si e dizer: eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso não é diferente dos dias atuais. Foi dito aqui que Jesus está aqui, Ele está procurando. Ele está procurando o quê? Foi falado aqui? Ficou complicado. Ele está procurando aqui verdadeiros. Esses verdadeiros adoradores, eles dizem sim, não a eles. Eles dizem sim a Deus. Mesmo que esse sim seja a duras penas.
Quando nós olhamos a história da igreja, quando nós olhamos a vida dos mártires, nós vimos que o sim daqueles homens foi muito caro. O sim para cada um deles foi muito pesado. Será que não podemos dar esse sim e entregar de fato a direção da nossa vida a esse Deus que não nos vai colocar em enrascada? Tenha certeza disso. Então, querido, entrega o teu caminho, a tua vida, a tua casa, a tua família, todo o teu ser ao Senhor. De uma vez por todas, sem ressalvas, sem promissória, sem mais, só entrega. Confia nele. E o mais, ele fará. Quando nós avançamos, nós vamos ver que dentro dessa trajetória também não vai faltar proteção. O versículo 4 ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Peraí. O senhor disse agora, pastor, que ele ia me guiar. E aí, se ele vai me guiar, eu vou estar seguro. E como é que é esse negócio de vale da sombra da morte? Meus irmãos, segurança, ela é diferente de experiência. Nós podemos passar por momentos sombrios, mas crendo que em todos esses momentos, Deus vai estar presente conosco. Ele não nos promete que nós vamos ficar só de glória em glória, só de bênção em bênção. Mas ele diz que mesmo quando nós viermos andar no vale da sombra e da morte, nós não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque ele é o nosso pastor. Ele é quem está nos guiando. O vale da sombra da morte, queridos, é de fato uma região geográfica. Está lá, neste deserto. É um vale íngreme, onde qualquer vacilo significava a morte. Mas Deus é o nosso guia. É aquele quem cuida de nós. É aquele quem nos sustenta. Então mesmo diante desse vale, Ele continua nos protegendo. A Bíblia ela diz que vamos ter muitas aflições. Mas parece que por vezes a geração Nutella que nós temos imagina que ser crente é apenas ter bênção. E a primeira dificuldade que eu tenho, eu abandono logo a fé. Eu abandono a comunhão. Eu abandono a comunidade ao qual Deus me colocou. Meu irmão, a rua de ouro é lá no céu, não é aqui não. Aqui é buraco que só a cebola. Bota o seu melhor pneu, bota a sua melhor suspensão e se prepare que o rali está chegando, meu velho. Mas dentro dessa rua esburacada, Ele continua aos nossos lados. Nesse vale, queridos, o pastor, ele utiliza de um elemento que tem 3 utilidades. Um elemento que ele utiliza, primeiro, a vara. A vara em que a ovelha está saindo de perto do rebanho, ele vai lá e dá uma lapadinha na ovelha para a ovelha voltar para o lado certo. Ele tem a parte do cajado que faz com que se a ovelha vier a cair em algum lugar, ele engata ela ali e puxa ela para cima de volta. Cuidado, proteção. E na ponta desta vara, ela é pontiaguda. Porque se vier algum lobo, algum predador, ele está ali, para nos proteger. Então, queridos, o teu pastor, ele te guia, ele cuida de você e ele te protege. Não esqueça disso, em momento nenhum. Porém, queridos, nesse pastoreado, existe uma outra forma de proteção. Uma proteção
que faz com que o amor pelaquela ovelha seja derramado em abundância. O pastor está guiando um rebanho e tem uma ovelhinha que está pinotando. Sabe aquele pinote? E ela pinota para lá, pinota para cá. Aí vai uma cobra, quase que piga ela. Aí vai, ela dá outro pinote, eita, quase que cai no buraco. E aí ela começa a dar trabalho. E aí o pastor pega ela, sabe o que faz? Pega a perninha dela e faz assim, ó. Crack. Aí todos vocês fazem. Cadê? Aí depois sabe o que ele faz? Ele bota ela no lugar, enfaixa, e como ela não consegue andar, ele faz o quê? Coloca ela nos ombros e começa a carregá-la. Quando aquela ovelha fica boa, ela nunca mais vai sair do lado daquele pastor. Deus, Ele sempre vai trazer você para o lado dele. Por vezes é com a vara, por vezes é com o cajado, e por vezes é quebrando a perninha. Você escolhe do jeito que você quer vir. Porém, o seu Deus, Ele sempre vai te proteger em todos os lugares onde você estiver, porque Ele é o teu pastor. E sendo assim, de nada você terá falta. No versículo 5, nós vamos ver algo bem fascinante, que ele diz: prepara-me um banquete para mim, na vista dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui ele transmite para nós que nós não teremos falta de vitórias. Porém, mais uma vez, precisamos ler o Salmo com a ótica do escritor. Teria uma vitória melhor para um pastor de ovelhas, em que terminar o dia de serviço, ele chegar no seu aprisco com as suas ovelhas bem alimentadas, bem nutridas, sem perder nenhuma, e todas ali tranquilas e favoráveis? Para um pastor de ovelha, naquela época, existia uma vitória melhor do que essa? Claro que não. Não existia uma vitória melhor em que você ir. Queridos, as caminhadas eram cerca de 30, 35, 40 quilômetros. O pastor, ele saía por volta das 3:30, 4 horas da manhã. Quando ele chegava lá no seu destino, já eram cerca de 8, 9 horas. As ovelhas ficaram por um determinado tempo. 1 hora da tarde ele já tinha que estar voltando, para não pegar a noite. E durante aquele percurso, muitos eram os empecilhos. O translado era ruim, cobra para tudo quanto era lado, lobos, chacais. E ele chegar com o seu rebanho, sem nenhum fio de lã ter saído de suas ovelhas, essa era a maior vitória que aquele pastor, ele poderia desejar. Amados, Deus, Ele provê abundantemente as suas maravilhas para cada um de nós, mesmo em meio a todos os desafios. Mesmo em meio a todos os desafios do dia, o Senhor, que é o teu pastor, te trouxe e levou para casa em segurança. Mesmo depois de um dia pesado, Deus, que é o teu pastor, te conduziu dentro do ônibus, dentro do carro, em cima de uma moto, a pés, para a tua casa. E lá, tu tivesse a comunhão com os teus, pudeste tomar um banho, tomar um café, e brevemente repousar na tua cama. Essa é a vitória que Deus concede a cada um de nós, queridos. Precisamos ter a ótica de Deus, e não por vezes a ótica que nos faz que precisamos de N coisas para ter abundância e felicidade. O óleo
que é falado aqui no texto é muito interessante, porque o óleo, ele fazia com que as ovelhas elas ficassem sempre limpinhas. E os insetos, aqueles bichos que poderiam fazer com que aquele rebanho adoecesse, não viessem a estar naquelas ovelhas. Você já imaginou o cuidado de Deus para cada um de nós? Por vezes nós não imaginamos nada disso. Nós acordamos, nós tomamos banho, nós escovamos os dentes, nós nos alimentamos, nós saímos para trabalhar, temos um dia exaustivo, chegamos em casa, fazemos o que tem de fazer e brevemente vamos dormir, para que no outro dia tudo aconteça de novo. E nós não conseguimos perceber, num mundo que transcende a nossa compreensão, o cuidado diário de Deus com cada um de nós, porque Ele é o teu pastor, Ele é o teu supremo pastor. Querido, nós precisamos reconhecer e agradecer as provisões de Deus nas nossas vidas. E no versículo 6, ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aí nós não temos falta de esperança. Mesmo se você imaginar que algo está perdido, creia que a tua esperança é o Senhor. A tua esperança está no Senhor. Aqui nós temos a verdadeira promessa de Deus, que nós habitaremos em sua presença para sempre. Nada separará você do amor de Deus. Nada tira você das mãos do Senhor, porque pelo preço de sangue Ele te comprou. E Cristo disse que as ovelhas que ao Pai me enviar, de maneira nenhuma as lançarei fora. Amados, necessitamos viver sem falta de nada, crendo que Cristo, o nosso Rei e Senhor, nos acompanhará hoje, nos acompanhou ontem e nos acompanhará eternamente. Queridos, em Deus não temos falta, em Deus não temos falta de cuidado, de direção, de proteção, de provisão e de esperança. Infelizmente, o que vemos na sociedade por vezes é o oposto a isso. É uma busca frenética em preencher esse vazio que apenas o Senhor poderá preencher. Precisamos colidir com este modus operandi. Precisamos de fato colidir com o modus operandi que por vezes afirma para cada um de nós que precisamos ter isso, que precisamos ser aquilo. Amados, é aí onde está a importância de sermos o oposto do que o mundo está sendo. Esse mundo que diz que eu preciso ter em abundância e em fartura para poder ser alguma coisa. É contra isso que nós precisamos nos opor. Precisamos ter uma atitude. Querido, se alguma área na sua vida em que você sente falta de algo, entregue essa área a Deus. Permita que Ele seja de fato o seu pastor, pois com Ele nós não sentiremos falta de nada. Lembre, nunca esqueça, jamais, que alguém morreu na cruz por você. E está na hora de renunciarmos o nosso eu e deixarmos ser guiados pelo nosso supremo pastor. Hoje é a minha vez de colocar o Senhor Deus
como meu supremo pastor. Hoje é a sua vez de colocar esse Deus no cuidado, na direção, na esperança, naquilo que nos traz vitória, aquilo que nos conduz a pastos verdejantes. Hoje é esse dia e não outro, em que Deus ele marca momentos com cada um de nós. E aí onde você está, ore a Deus nesse momento, entregando todo o teu caminho ao Senhor. Ó Pai, aqui estamos para te agradecer. Aqui estamos para te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu zelo para com cada um de nós, Pai. Nesse momento eu sei que tem servos teus apresentando as suas vidas ao Senhor, pedindo para que cada dia o Senhor firme os seus passos, pedindo para que cada dia o Senhor alinhe-os às suas veredas, pedindo para que cada dia eles possam confiar mais no Senhor. E eu assevero esta oração, Pai, que com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia, o Senhor nos conceda, Pai, essa ousadia de entregarmos toda a nossa vida ao Senhor, que não possamos olhar para trás depois que viermos a colocar a mão no arado, Pai. Que seja daqui para frente, e que através de cada uma dessas vidas que crê em Ti, que confia em Ti, a Tua graça, o Teu amor seja derramada para outras pessoas, para que tais também venham a conhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, por este encontro. Obrigado por ter colocado nas agendas de cada um dos teus filhos este momento em que afirmamos: agora é a minha vez. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar para um lado nem para o outro, é comigo. Dessa vez sou eu que de fato largarei, renunciarei tudo aquilo que te afasta de mim, e entregarei toda a minha vida ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. E o Senhor conduziu até aqui, que nos acompanham através desse equipamento de mídia. Ser com cada um deles, Pai, em todos os momentos. E que o amor de Deus, esse tão grande amor, que cuida, que protege, que sustenta, que guia, que traz esperança para o perdido, que traz energia para o cansado, que traz fôlego para aquele que não tem mais fôlego, que esse amor seja derramado, juntamente com a graça sobre graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça que nos dá acesso aos céus. Que tudo isso venha a ser unido e untado com as consolações, com o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, com a ousadia que nos faz avançar. Que de maneira, Pai, abundante, incessante, tudo isso venha a ser derramado sobre a vida de cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que teu santo povo possa dizer amém. Amém.